também sinto que nós temos a responsabilidade de, se não houver ninguém que possa representar este espaço político e representar as 250 mil pessoas que votaram no livro e confiaram no livro, esse espaço tem que estar representado no boletim, nas presidenciais também, porque é também uma visão daquilo que é a presidência da República que é diferente. Isto não é meramente por um capricho partidário ou por ter que marcar posição. É porque nós temos uma visão daquilo que deve ser a presidência da República, principalmente nesta fase, que é muito urgente, que é de alguém que seja muito claro na defesa dos direitos fundamentais, que seja muito claro na defesa da nossa Constituição. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Hoje trago alguém que representa uma nova geração na política portuguesa, é advogado, cresceu entre o Alentejo, Setúbal e Lisboa e carrega a experiência de quem acredita que a política pode e deve ser mesmo um espaço de proximidade. É deputado eleito pelo LIVRE, um partido recente que tem contrariado a tendência à esquerda, reforçando a sua posição no Parlamento. Com ele quero olhar para a sociedade e para o mundo, mas sobretudo falar de identidade e de coragem e de como se constrói esperança em tempos de incerteza. Bem-vindo, Paulo Mós. Obrigado. Como está? Bem. Como estás? Fazer aqui esta ressalva, a entrevista será pelo tu e assim seguiremos. Esta forma de olhar a política nasce como? Se calhar vamos até um bocadinho mais atrás. Qual é o caldo cultural e porquê e como é que surge a política nesse caldo cultural ou familiar? Bom, não sei, eu lembro-me desde muito cedo começar a ter interesse por acompanhar aquilo que acontecia na política. Não é que a minha família não era propriamente uma daquelas famílias muito politizadas. Quer dizer, o meu avô era apoiante do Partido Comunista, mas não era uma coisa que estivesse muito presente, essa militância, etc. Mas foi uma coisa que eu desde cedo que comecei a ter interesse e a acompanhar, mas que durante muito tempo fui sobretudo acompanhando de longe, indo vendo. Depois também, como segui pelo curso de Direito, também acaba por estimular um bocadinho o interesse pela política, porque no fundo aquilo que faz um deputado, que é aquilo que eu faço hoje, é fazer as leis, e portanto quem tira o curso de Direito acaba sempre por ter essa, não sei se é vantagem, mas essa capacidade de perceber o que está mal feito, o que é que a gente se calhar faria melhor se lá tivéssemos, e portanto acabou por surgir esse interesse. Depois, o início do meu envolvimento começa mesmo na altura da Troika. Foi na altura em que eu estava a estudar e estava a acabar o curso, e portanto toda a gente, no fundo, havia um interesse muito geral sobre política porque se discutia muito, e eu, que sempre me identifiquei como sendo de esquerda, comecei também a sentir que à esquerda as coisas não estavam a correr muito bem, não estavam a funcionar muito bem, as visões que eu via nos partidos à esquerda não me revia propriamente nelas. E quando surgiu o LIVRE, principalmente pelas questões do europeísmo, pelas questões que têm muito a ver com a visão que o LIVRE tem da Europa, da construção europeia, daquilo que se deve fazer, daquilo que são também os fracassos do projeto europeu e como é que nós os poderíamos melhorar. Essas soluções não apareciam muito à esquerda e foi um bocadinho a partir daí que eu decidi depois juntar-me. Participei em várias coisas que foram acontecendo no Congresso Democrático das Alternativas, etc. E foi aí, aliás, que eu pela primeira vez ouvi o Rui Tavares falar sobre precisamente como é que nós conseguíamos dar a volta a estas questões a nível europeu, e que me revi naquilo que ele dizia e pensei, este tipo pensa exatamente aquilo que eu acho, ou seja, não vamos desistir do projeto europeu porque ele neste momento não está a correr bem ou porque as políticas que a nível europeu se estão a tentar seguir são as erradas. Nós temos é que trabalhar para virar esse jogo também a nível europeu, que eu acho que é muito a visão do LIVRE, e pronto, e depois quando o LIVRE foi fundado eu decidi juntar, e foi um bocadinho por aí que começou este percurso enfim, que agora acabou por resultar em ser eleito deputado, que era uma coisa que eu se calhar há 10 anos se me perguntassem nunca acharia que iria acontecer. Mas falavas há pouco neste acompanhar a política desde cedo. O que é que era esse cedo, só para situarmos aqui em termos de idade?
Porque normalmente esse interesse chega mais tarde, por volta ali dos 16, se calhar mais à frente. Eu acompanhava muito as notícias, não é? No fundo, era mais dessa forma, era ver o que é que ia acontecendo. Uma das primeiras memórias que eu tenho é aquele caso em que se perguntou ao António Guterres quanto é que era o PIB, e ele dizia é fazer as contas, etc. Eu lembro-me perfeitamente de ver isso, de ver as notícias a falarem sobre essa situação, e na altura até da minha avó me dizer, estás a ver, por isso é que é importante prestares atenção à matemática e aplicar-se na escola, que era uma coisa que ela tinha sempre puxava sempre muito por aí, mas no fundo era sempre só esse interesse de ir vendo o que é que ia acontecendo e de acompanhar as notícias. Mas sempre com opiniões fortes, ou foste tendo opiniões fortes sobre determinados temas que muitos considerarão fraturantes? Se calhar uma leitura à direita mais fraturante, à esquerda não tão fraturante. Sempre tiveste essas opiniões mais vincadas? Acho que não, na verdade, porque apesar de, como eu dizia há pouco, por exemplo, o meu avô do lado do meu pai era comunista e, portanto, votava no PCP. O lado da parte da minha mãe, a minha avó, por exemplo, gostava muito do Cavaco Silva e, portanto, tinha sempre ali um bocadinho estas duas perspectivas de discussão, e não era propriamente uma coisa de intervenção, era mais uma questão de escuta, de ir acompanhando e de ir percebendo o que é que ia acontecendo. Eu acho que é uma coisa básica que nós temos que fazer, mesmo quando não estamos envolvidos diretamente, é ir acompanhando e ir percebendo o que é que vai acontecendo. E depois foi mais na parte da adolescência que comecei a ter mais interesse, e foi pela primeira vez que me lembro de me questionar se deveria fazer parte de uma juventude partidária ou não, se me deveria juntar ou não. Depois decidi nunca o fazer. Nunca fiz parte de nenhuma, mas foi mais ou menos nessa altura que tive mais esse interesse de participar ativamente. E depois, como é que olhas para depois os temas que acabaste por abraçar? Quando é que eles começam a ser, de facto, uma urgência em querer fazer transformações ou mudar a vida das pessoas? Quando é que chega a essa fase? Eu acho que a dada altura vem muito por começar a perceber que às vezes há coisas que na minha cabeça são muito simples, não é? E que acabam por fazer muito sentido, e às vezes perceber que se calhar para outras pessoas não funciona da mesma forma, e se calhar por aí é que surge essa vontade de dizer, ok, então se calhar nós temos mesmo que partir para este campo político de debate, não é? Que no fundo a política é nós discutirmos com pessoas que têm visões diferentes e tentarmos nos convencer uns aos outros de que aquele caminho que nós defendemos é o mais correto, ou que devemos seguir por ali. E portanto comecei a ter um bocadinho esta vontade de dizer, ok, então se calhar está na hora de nós de começar a participar mais ativamente e tentar mudar as coisas efetivamente, porque eu acredito sempre que é possível mudar as coisas, não é? E nessa altura também da Troika havia muito o discurso de que não havia alternativa, de que a gente tinha que fazer as coisas daquela forma porque tinha que ser assim, porque não havia forma de dar a volta à questão, não é? O acordo estava fechado. Não? Exatamente, e a questão do TINA, there is no alternative, e isso sempre me fez muita confusão, porque eu acho que há sempre alternativas, há sempre formas de nós conseguirmos fazer as coisas de maneira diferente, e acho que daí é que surge um bocado esta vontade de dizer, bom, então se calhar também não podemos estar só na posição de observadores e de críticos e de, bom, isto está tudo mal e não devíamos fazer assim, devíamos fazer assado, sem tentar efetivamente fazer essa alteração. Pronto, e depois há vários temas que vão surgindo, alguns em particular, que eu sinto que acabam por ter enfim, há várias questões que eu trabalho neste momento, todas as questões que tinham a ver com direitos humanos, com liberdades, as questões de imigração também. A minha família foi toda ela imigrante e, portanto, eu lembro-me do que eram as histórias que me contavam em casa sobre como é que era a experiência de ser imigrante. Uma parte da minha família foi para a França, a outra parte foi para o Luxemburgo e, portanto, eu lembro-me do que é que ia ouvindo quando era criança, as histórias que se iam contando, sei lá. Eu lembro-me perfeitamente da minha avó me contar uma história de
dela ter um trabalho e como é que os patrões a tratavam, não é? Por ser imigrante e por ser portuguesa, e da relação com outras comunidades também imigrantes. Lembro-me de uma história, por exemplo, se calhar vou tentar contar muito rápido, porque eu acho que mostra muito, às vezes, a visão que nós temos de como é que as coisas funcionam, não é? A minha avó, para além de trabalhar como doméstica em várias casas, também fazia costura e arranjos. E eu lembro dela uma vez contar uma história de estar a voltar a casa à noite, em frio, ou nevar, ou qualquer coisa, e de haver um rapaz que estava a segui-la. Um rapaz que seria também imigrante de outro país, do norte da África. E dela dizia que tinha muito medo, porque não conhecia aquelas pessoas, porque ela vinha de uma terra pequena no Alentejo, não estava habituada a conviver com outras culturas, nem com outras línguas. E dela dizia, eu fiquei com muito medo, e estava a ir para casa, e ele vinha atrás de mim, vinha-me a seguir, e eu estava com muito medo, e de depois o rapaz ter ido bater à porta porque tinha ouvido dizer que ela fazia arranjos e costura e precisava de arranjar umas calças. E dela aí ter um bocadinho começado a mudar essa visão que ela tinha daquelas outras pessoas que ela via como estranhas, não é? E via como sendo de uma cultura completamente diferente da nossa, mas que na verdade ela só queria era uma ajuda porque ouviu dizer que ela fazia aquele tipo de trabalhos. E eu acho que hoje em dia nós também estamos muito a viver neste caldo, não é? Vemos as pessoas que nos são estranhas e e há muito essa reação na sociedade de pessoas que vêm do outro lado, que nós não conhecemos, mas precisamos também ter essa abertura muitas vezes para ouvir o que é que essas pessoas querem, o que é que essas pessoas também podem trazer para a nossa sociedade e o que é que elas também precisam e podemos conviver. E o que procuram também. E o que é que elas também procuram. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que nós temos que fazer hoje em dia. Enfim, mas pronto, estas são um exemplo dessas questões. Mas pegando aqui neste tema da imigração, por exemplo, que tem dado pano para mangas, em especial desde que este governo tomou posse, com leis a serem feitas muito rapidamente, contrariando até o próprio programa com que se candidataram às eleições. Como é que podemos perspectivar estes próximos tempos? Porque há aqui uma mensagem de querer arrumar a casa, não é? Como se passasse por essa visão simplista de querer arrumar as coisas. Como é que estás a acompanhar? Ou como é que se perspectiva os próximos tempos? Sim, eu gostava de dizer que estou otimista, mas nessa matéria não estou propriamente muito otimista, porque acho que há sobretudo uma vontade do governo e do PSD, dos partidos do centro-direita, até a Iniciativa Liberal já vai muito nesse discurso, no fundo de tentar, pelo menos em termos discursivos, ir atrás daquilo que já se percebeu que assusta as pessoas, que é a questão da imigração, não é? E de, no fundo, estarmos a tentar criar esse fantasma e esse medo de que há uma invasão, ou de que vem gente sem controlo, e de que não estão cá a fazer nada, e que não vêm trabalhar, e que vêm viver à custa de subsídios. Todas essas questões são mentira, não é? Também é preciso dizê-lo de uma forma muito clara, mas elas pegam muito bem nas narrativas das redes sociais, no imaginário coletivo das pessoas em geral. Qualquer pessoa que anda na rua e a fazer campanha ouve esse tipo de coisas hoje em dia e ouve essas coisas serem ditas como se fossem absoluta verdade. E acho que o governo, sobretudo, ouve também isso e diz, ok, então nós temos que responder a isso e seguir este caminho, porque é o caminho que vai funcionar e que nos vai dar mais votos. Porque eu acho que não é sequer uma coisa sincera de acreditar que haja um problema e que isso deva ser resolvido. É claro que há muitas coisas que foram mal feitas na área da imigração nos últimos tempos, isso não é, nós temos sempre dito, a extinção do CEF foi mal feita, criou problemas administrativos. Agora, quando há uma série de pessoas que estão durante anos à espera de um papel ou à espera de uma marcação num serviço público, a culpa não é delas, a culpa é de um serviço público que não consegue dar resposta, que não consegue analisar os documentos que elas entregaram e verificar se estão bem, se estão mal, se efetivamente podem estar cá ou se não podem estar cá. Mas nós tentamos sempre empurrar essa responsabilidade, não para o Estado, que montou um sistema mal feito, mas para quem vem para cá e quem tem qualquer tipo de objetivo
que são todos eles legítimos, de vir para cá, ter um emprego melhor, ter uma vida melhor, de conseguir, se calhar, estar cá uns anos e depois ir para outro país, o que for, não é? Tudo isso é legítimo, tudo isso os portugueses também fizeram. E fazem, não é? E às vezes esta falta de memória histórica, não é? De nos compararmos também, nos conseguirmos pôr no lugar do outro, porque também há muito esta narrativa, que é, bom, mas a imigração dos portugueses não foi igual à destas pessoas. E em muitos casos foi. E Em muitos foi casos pior foi, também, em muitos não é? casos foi pior, em muitos casos foram, os portugueses estavam a viver em bairros de barracas, estavam a viver sem condições nenhumas. Aquilo que a extrema-direita em França, na altura, dizia sobre os portugueses é exatamente o mesmo que a extrema-direita hoje em dia diz sobre os nepaleses, ou os paquistaneses, ou seja quem for, seja que nacionalidade for, que estão cá em Portugal. Portanto, também há muita falta de memória de como é que estas dinâmicas aconteceram nos outros países e também como é que se resolveu, como é que se trabalhou para integrar as pessoas na sociedade, para elas poderem, às vezes, até conhecer o que é que são as regras de como nós funcionamos enquanto sociedade, que muitas vezes não conhecem e nós Sem não, esse contacto é impossível. e nós não dizemos. E sem aprender a falar a língua, sem haver esse tipo de apoio da própria sociedade, é muito difícil conseguir fazer essa integração, não é? E Ainda para mais isso quando o nós português, por exemplo, enquanto língua for tão distante, não é? Como... Exatamente, sim. Quanto mais distante for, pior. Mas quer dizer, mas nós vemos que facilmente as pessoas que estão aqui, que todos os dias contactam com portugueses, aprendem a falar essa língua. E, portanto, nós precisamos é também dar esse apoio e essa capacidade de resolver esse problema. Mas como é que se desconstrói esta ideia de estamos a ser invadidos, vamos ser substituídos, os filhos que nascem portugueses, de pais portugueses, são cada vez menos face aos filhos estrangeiros, como é que se combate este discurso e trazendo tranquilidade às pessoas, não é? Porque no fundo há esta confusão e esta agitação que é legítima também, a preocupação, mas não por um lado de preconceito, não é? Eu acho que isso resolve-se e deveria estar a ser resolvido com essas políticas de integração, porque essas políticas de integração também são aquilo que permite, não é só integrar, quando nós falamos em integração, não é só integrar os imigrantes na nossa sociedade, é também nós abrirmos esse espaço na sociedade para que essas pessoas possam cá estar. E nós precisamos de nos relacionar com elas com normalidade, como acontece em qualquer país do mundo. E nós temos um país que é ele cada vez mais cosmopolita, ou seja, nós vamos ter cada vez mais pessoas que vêm de locais diferentes do mundo, que têm perspectivas diferentes, que têm religiões diferentes. Nós temos é que, no fundo, criar a capacidade de nos pormos todos no lugar uns dos outros e perceber melhor o que é essa cultura dessas pessoas, o que é que eles têm de diferente, o que é que eles têm de novo até para trazer ao nosso país. Não pode ser tudo também só à base, mas também é uma forma, por exemplo, os restaurantes de comida de vários países, que muitos deles há uns anos não existiam e hoje em dia já existem por todo o lado e todos vamos, todos apreciamos. Isso também é, no fundo, esta ideia de cosmopolita, de multiculturalismo. É, no fundo, haver essa troca de questões culturais, não é? Nós aprendermos com eles e eles aprenderem connosco. Mas no fundo essa ideia de multiculturalismo há uns anos até era vendida como uma coisa positiva e até isso mudou aqui a forma como se olha. Mas eu acho que ela continua a ser uma coisa positiva. Sim, ou obviamente. seja, eu acho que nós percebermos que o mundo tem muitas pessoas diferentes e muitas culturas diferentes e que nós podemos aprender coisas novas com todas elas, acho que é um valor que continua a fazer sentido e acho que ele continua a fazer sentido para muita gente. Não é à toa que muitos portugueses com muita facilidade vão viver para fora e muitas outras pessoas vêm para cá e portanto há estas trocas cada vez mais no mundo. Nós aquilo que temos visto na última década, sobretudo, é muito esta vontade de vamos nos voltar a fechar. Agora, o que nós precisamos de perceber é quando nós nos fechamos, os outros também se fecham e se todos se fecham, vai cada um ficar apenas aqui nas suas fronteiras e com os seus horizontes muito, muito limitados. E isso não é positivo. Ainda que, eu acho que em qualquer processo de integração há sempre clivagens e há sempre questões que se calhar não funcionam logo muito bem à primeira e que precisam de algum tempo. É claro que quando, simultaneamente, a esse processo, nós temos quem tenta explorar isso com mentiras, vai dificultar.
eu não tenho uma solução sobre como é que nós resolvemos isso. Eu acho que com o tempo essa questão vai se normalizando. Ou seja, nós vamos... O próprio contacto vai O próprio ajudar. contacto ajuda a normalizar. Não é à toa que muitas vezes, quando olhamos para alguns estudos, mesmo noutros países, as zonas que têm menos pessoas migrantes normalmente são aquelas que têm mais reações de rejeição do fenómeno da imigração, e aquelas zonas dos países, das cidades, etc., que têm mais população migrante são as que têm menos. Não é à toa que isso acontece, é porque quem consegue, no fundo, lidar no dia-a-dia, não é? Com a senhora da mercearia, com o senhor da loja, do restaurante ou do que for, aprende que aquelas pessoas são pessoas como nós, que têm uma vontade de viver a sua vida com normalidade. Quem não tem esse contacto é que mais facilmente depois também acredita nas mentiras que vão sendo ditas e cria uma visão errada daquilo que se está a passar noutras zonas do país. Mas até aí é possível ir fazendo essa desconstrução. Parte também muito pelo discurso e por contrariar esse discurso. O que é um problema quando nós vemos que muitos atores políticos, voltando um bocadinho ao início, muitos atores políticos, em vez de quererem, no fundo, repor a verdade e ser sérios nesse debate, o que fazem é tentar aproveitar essa onda e surfar essa onda para ganhar votos. Cavalgam essa linha de raciocínio e de medo. Mas em relação aqui a essas políticas para as pessoas migrantes, que sem dúvida precisam de respostas públicas para se conseguirem integrar, nomeadamente trabalhos, a questão dos documentos, habitação, que é talvez uma das piores, e onde temos visto imigrantes a viver de forma indigna em tantos locais aqui da cidade de Lisboa, que se vende como cosmopolita, mas ao mesmo tempo consegue guardar dentro de si estas realidades que não são bonitas e são de um país dito terceiro mundo, mas que estão a acontecer. Que tipo de respostas é que são possíveis de dar face a esta urgência que está a acontecer agora? Sim, enfim, lá está, não há uma solução mágica, porque eu acho que isto tem que ser feito sempre em questões que são complexas, com uma série de medidas, não é? Às vezes basta pequenas coisas que vão sendo feitas, tanto nas escolas, com a integração, com o ensino do português, com as crianças, por exemplo. Ter as crianças na escola a aprender português é uma questão essencial para depois os pais também aprenderem português, para depois também perceberem como é que as coisas vão funcionando. Nós também precisamos de começar a olhar para a questão na perspectiva de nós temos fenómenos migratórios e temos efetivamente um número grande de imigrantes a chegar ao nosso país nos últimos anos, apesar de nós estarmos numa situação que é considerada de pleno emprego. Ou seja, a maioria das pessoas em Portugal estão a trabalhar neste momento. Portanto, essas pessoas também vêm porque há uma procura de mão de obra para certas tarefas. Ou seja, há empresas em Portugal que também precisam dessas pessoas e que também estão a ir buscar e portanto, também estão a ganhar com estes fluxos migratórios. E essas empresas também devem ser corresponsabilizadas neste processo de integração. Também devem ser corresponsabilizadas com ter habitação digna para as pessoas que vão contratar a outra ponta do mundo para fazer certos trabalhos em Portugal. Com o ensino, também o próprio ensino do português, com darem esse acompanhamento, com as questões documentais, da legalização, etc. Também devem ser corresponsabilizados nisso, porque eles também são os principais interessados nisso. Aquilo que nós vemos muitas vezes é que a tónica não está posta desse lado, não está posta, ou seja, está posta no imigrante que chega a Portugal, mas não naquilo que faz com que essa pessoa venha para Portugal. E vem para Portugal porque há essa necessidade também de mão de obra. Basta nós vermos as explorações agrícolas no Alentejo, em muitos locais, que estão sobretudo a funcionar neste momento com mão de obra imigrante. E, portanto, esses empregadores também devem ter o seu papel neste processo de integração e de apoio e de regularização, muitas vezes, com as questões documentais, com os contratos de trabalho, etc. Também garantir muitas vezes que não está a haver uma exploração dessas pessoas, que não estão a ser pagos salários abaixo do salário mínimo, ou que não estão a ser tratadas em condições indignas, que geram muitas vezes essas situações de sobrelotação, estarem muitas pessoas a viver na mesma casa, de haver. E claro, também existem as situações das redes de tráfico de pessoas que existem e que nós precisamos também de combater e de dar mais à polícia para combater e para apanhar quem o faz. Isso aí também é essencial nesse processo de integração também, e de dar confiança às pessoas sobre como é que as pessoas também chegam a Portugal.
há pouca transparência neste processo, porque de repente só contactamos com uma visão de pessoas que não era aquela a que estávamos habituados, e depois estes temas que não tendo contacto, vemos um vídeo no Facebook ou no TikTok e depois de repente é um caos e um drama imenso, não é? Sim, há pouca transparência e sobretudo também muitas vezes por várias questões, seja pela barreira linguística, pela barreira cultural, nós também não vamos tendo as pessoas dessas próprias comunidades que também podem falar e dar a sua voz e ter a sua voz também no espaço público e que também possam ajudar a haver esse conhecimento mútuo, não é? Isso também é importante. E nós precisamos ter cada vez mais também essas vozes e esses interlocutores que, no fundo, fazem essa ponte com a sociedade no seu todo e que também explicam muitas vezes o que é que está a acontecer. E quando nós depois vamos fazendo o debate só à conta do caso que vai surgindo ou das imagens descontextualizadas que nós vemos, que muitas vezes nem sequer são no nosso país, muitas vezes são noutra ponta do mundo, mas são postas como se fossem, como se estivessem a acontecer aqui ao lado. Isso, claro que gera esse alarme social, mas aí eu acho que o essencial é nós também falarmos abertamente sobre o assunto, é nós falarmos diretamente sobre essas matérias e sem complexos, mas como é que se contraria aquele estigma do mas eu vi aqui? Porque a pessoa às 2x3 já não quer saber do facto em si, não é? Já é mais sobre a sua percepção sobre um dado acontecimento. Isso é muito difícil, não é? Quando a opinião pública já está muito envenenada, começa a ser cada vez mais difícil nós, no fundo, repormos a verdade, não é? E mesmo que os órgãos de comunicação social, ou seja quem for, tente repor a verdade, aquilo vai sendo sempre vendido como algo que está-se a tentar esconder ou qualquer coisa do género. Nós precisamos de ir fazendo isto quase no dia-a-dia, não é? No fundo, nunca deixar que uma mentira passe sem contraditório, nem sem se repor a verdade, e acho que já há muitas pessoas que começam a perceber que o estilo de narrativa? Não só o estilo de narrativa, como que muitas das coisas que vão sendo ditas são mentira. É claro que quando a principal fonte de informação das pessoas são as redes sociais, é claro que não há essa verificação enfim, de se aquilo que está a ser dito é verdade ou não. Quando as próprias redes, também é outra questão, muitas vezes aquilo que permeiam é esse tipo de conteúdos, é aquilo que é mais viral porque é mais revoltante, porque acicata mais os ânimos, isso acaba por gerar muitas vezes um combate que é muito desigual, que é a mentira tem uma ampliação muito grande, mas depois quando se vai tentar repor a verdade, isso não tem, quer dizer, acaba por não tem a mesma expressão. Não tem a mesma expressão, nem chega ao mesmo número de pessoas. E portanto acaba por ser uma luta muito desigual. E aliás, esta onda também de extrema-direita e de ódio em muitos casos e de discurso de ódio, também é muito alimentada pelas redes sociais, que acabam por privilegiar esse tipo de conteúdo. Se nós dizemos alguma coisa completamente estapafúrdia, completamente ultrajante, tem muito mais visualizações, tem muito mais o engagement, como costumamos dizer, as pessoas a interagirem com aquela publicação, do que dizer algo sensato, calmo, factual, e portanto isto também é uma dinâmica que é muito difícil muitas vezes nós sabemos como é que podemos lidar com ela, porque e principalmente à esquerda, não é? Muitas vezes nós questionamos sobre como é que nós lidamos com isto, como é que nós conseguimos dar a volta, porque é que nós não conseguimos, não é, chegar ao mesmo número de pessoas que outras contas ou outros tipos de forças políticas conseguem. Já começa a haver respostas nesse sentido ou ainda se está a fazer essa procura? Vai havendo e vai havendo momentos em que nós percebemos que as pessoas também estão a ficar cansadas de uma crispação constante, não é? E de uma raiva constante. E eu acho que isso também, a dada altura, começa a cansar as pessoas. As pessoas não querem estar sempre zangadas com o vizinho, com o primo, porque têm outro partido, ou com os pais, ou com os irmãos. Mas sobretudo, pelo menos aquilo que nós tentamos fazer é tentar focar em outras questões que sejam muito concretas, que sejam muito objetivas e que também digam respeito e que tenham influência direta na vida das pessoas, não é? Ou seja, não tentar combater este tipo de discurso muitas vezes com frases vazias ou com proclamações de princípios, porque
isso também é preciso e também o fazemos quando é necessário, porque às vezes é preciso também reforçar esses princípios e valores, mas sobretudo tentar que o debate não seja só acerca dessas questões, não é? Porque aquilo que acontece muitas vezes é que os debates, as discussões, basta ver as campanhas eleitorais, tudo o que for, de repente tornam-se só sobre aquele tema, não é? E tens agora uma força política que já tem uma expressão muito grande, mas que quando surgiu não tinha uma expressão muito grande, mas que conseguia dominar completamente o ciclo noticioso, a agenda, um debate qualquer em que participasse, dominava completamente esse debate. E, portanto, nós precisamos é de arranjar outros temas que também consigam dominar o debate e que também consigam gerar discussão, gerar debate, gerar críticas também, muitas vezes. Diálogo entre as pessoas. Diálogo entre as pessoas. Nós tentamos fazer isso. Sei lá, eu lembro muitas vezes quando a campanha de 2022, por exemplo, a dada altura só se falava de uma proposta sobre prisão perpétua, não é? E a dada altura, naquela campanha, começou-se a falar de uma proposta do LIVRE, que muita gente achava que não fazia sentido, outras pessoas achavam que era interessante, que era o rendimento básico incondicional. Mas às vezes trazer este tipo de propostas que são muito mais utópicas ou que são vistas como irrealizáveis naquele momento ou qualquer coisa deste género, permite que às tantas esteja a discutir sobre outro tema, ou que, mesmo que seja para ouvir críticas, mas que se esteja a discutir sobre outro tema que não só aquele tema em específico que alguém quer. Há um outro espaço. Ou seja, é um bocadinho também virar um pouco o tabuleiro, e é isso que a esquerda também deve fazer, pensar estas ideias de futuro, ou quando nós falamos da semana de 4 dias, por exemplo, toda a gente nos criticava e dizia é completamente impossível, não dá para implementar, não dá para aplicar. Muito bem, nós conseguimos fazer um projeto piloto, conseguimos ver que é possível, agora já se começa a discutir. E, portanto, enquanto nós estamos a discutir estas propostas de futuro, não estamos a discutir as mentiras, os temas, as falsidades, as questões de... Porque se perde muito tempo neste fact-check, não é? Perde-se muito tempo e, sobretudo, às vezes tenho alguma dúvida sobre se resulta ou não. Se o efeito ou não, ou se não é só quem já acredita, porque as redes muitas vezes têm este efeito, não é? Que supostamente nos ligavam a pessoas de todo o lado e a opiniões de todo o lado, mas depois, na verdade, nós muitas vezes estamos a falar um bocadinho sempre para os mesmos. E, portanto, estamos a falar para aqueles que já acreditam naquilo que nós também acreditamos ou que já nos apoiam e, portanto, muitas vezes é difícil sair dessa bolha e sair dessa caixa de ressonância em que nos estamos só a ouvir as pessoas que concordam connosco e às vezes gera percepções erradas do que é que a sociedade acha sobre determinada questão e portanto às vezes é preciso também ter estes temas que no fundo saem um bocadinho desta bolha, rompem e que estamos a discutir outro tema que não seja o tema que a extrema-direita queira. Também olhando para o plano internacional, hoje concretamente, esta semana, Ursula von der Leyen teve finalmente uma posição crítica sobre Israel. Que leitura nos faz as suas declarações ao dia de hoje e no decorrer desta semana, onde sabemos que está uma ajuda humanitária em curso a tentar chegar a Gaza e todos os ataques que estamos a conhecer? Eu acho que a questão de Gaza, a questão da Palestina em geral e esta ocupação de Israel, eu acho que daqui a uns anos nós vamos olhar para isto e questionar-nos como é que é possível isto ter acontecido. Não é? E acho que é bom nós, enquanto isto está a acontecer, no fundo irmos tomando notas de porque é que isto está a acontecer, não é? Não é que a questão de Gaza tenha surgido só agora, não é que tenha surgido só com esta ocupação, ela já está a acontecer há décadas. Estas violações de direitos humanos, elas já acontecem há décadas. A prisão a céu aberto também, não é? A prisão a céu aberto, o bloqueio, é claro que vai acontecendo com uma intensidade muito baixa, não chega aos noticiários internacionais, não nos chega cá. Não causa o choque. Não causa esse choque, mas a verdade é que neste momento nós estamos a assistir a um genocídio na faixa de Gaza nos nossos telemóveis, não é? Em direto, nós conseguimos ver e aí também é uma coisa boa que as redes sociais trouxeram, que é nós conseguimos ver o que é que está ali a acontecer. Portanto, ninguém pode dizer que não sabia. Até porque já há enviados das Nações Unidas que há anos que alertam para o que está a acontecer, mas finalmente nós estamos a perceber que efetivamente está a conseguir chegar a quem tem esse poder de decisão. E, portanto, essa pressão mediática que tem sido feita dos ativistas, de quem
se tem mobilizado as marchas, o que for, todas aquelas coisas que muitas vezes são ridicularizadas, dizer o que é que vocês estão a fazer, acham que vão resolver alguma coisa, essa pressão ela está a resultar. Porque rompe a agenda, Porque não é? rompe essa agenda, porque traz o tema e porque também começa a confrontar quem tem essa capacidade de decidir com aquilo que é absolutamente inquestionável que está a acontecer, não é? Que é todas estas questões da fome, de utilizar a fome como arma de guerra, das mortes das crianças. E mesmo no debate parlamentar, o LIVRE nos últimos anos já tem várias vezes levado ao Parlamento a questão do reconhecimento pelo Estado português da Palestina e questões relacionadas com essa matéria. E vai-se vendo a evolução do discurso. É que o discurso no início era muito mais agressivo, muito mais, enfim, aquelas coisas que se tentar colar à esquerda de vocês estão do lado de terroristas. Que é mentira, obviamente. Vocês não sabem o que se passa lá, vocês são ingênuos, vocês não estão a acompanhar, vão para lá vocês ver o que é que vos acontece para lá forem com as vossas ideias e com aquilo que vocês defendem, etc., para agora nós começarmos a perceber que até o próprio governo português já se está a preparar para reconhecer o Estado da Palestina. Tarde? É porque completamente tarde, muito tarde, já devia ter acontecido. Aliás, nós já há 10 anos atrás, quando concorremos às eleições, dizíamos que só apoiaríamos um governo que reconhecesse o Estado da Palestina. Mesmo o Partido Socialista também chegou muito tarde a esta discussão, não é? Porque nós também ouvíamos aquilo que ouvíamos do PSD, ouvíamos do PS exatamente igual. E depois, de repente, houve um clique e começámos a ouvir coisas diferentes. Mas agora é bastante óbvio aquilo que está a acontecer. Já não dá para passar ao lado, não é? E às vezes, enfim, às vezes é um bocadinho frustrante servir um bocadinho de grilo falante de quem está a ver aquilo que está a acontecer. Às vezes consegue-se perceber o paralelismo histórico com outras situações, vai alertando, mas, quer dizer, entretanto, em 2 anos, em 1 ano, em 6 meses, já são mais vidas que se perderam, já é mais gente que morre, já é mais casas que estão destruídas. A faixa da Gaza, neste momento, está completamente destruída. É pó, é terra, enfim, são escombros. E nós estamos a ser coniventes com isso, porque Israel é um aliado, mas nós também, para podermos ter a capacidade até moral de dizer a outros países que violam direitos humanos, que fazem coisas semelhantes, vocês não podem fazer isso, então também não podemos ser coniventes quando é um Estado que se considera aliado ou que se considera mais próximo. Também temos que ser muito claros nessa matéria, porque só isso é que depois também nos dá a capacidade de dizer, bom, os outros também, ninguém pode fazer isto. Não pode haver aqui um duplo critério de Estados que nós consideramos mais próximos podem violar direitos humanos, só os Estados que nós consideramos hostis ou que não se identificam ideologicamente é que nós consideramos que não podem fazer determinadas coisas. E nós aí no livro sempre tentámos ser muito claros com isso, porque muitas vezes também à esquerda havia um bocadinho estes duplos critérios, não é? De alguns países deixava-se passar algumas coisas que iam acontecendo. Nós também não temos essa bagagem histórica e, portanto, também não temos enfim, telhados de vidro, se quiserem chamar. E, portanto, para nós uma violação de direitos humanos é uma violação de direitos humanos em qualquer lugar do mundo, seja em qualquer país for, seja um país da União Europeia, seja um país do Médio Oriente, seja um país africano, seja que país for. E é isso que deve acontecer, ou seja, é isto que significa nós dizermos que os direitos humanos são universais. Eles têm que valer exatamente da mesma maneira em qualquer ponto do globo. E eles também têm que valer na faixa de Gaza. Ainda que se condene, como nós condenamos, os ataques do Hamas, a questão dos reféns e de terem as pessoas como reféns. Uma coisa é atacar um movimento terrorista, outra coisa é culpabilizar toda uma população de, salvo erro, são 2 milhões de pessoas que estavam na faixa de Gaza pelas ações desse grupo. Que também em muitos casos também está a ter uma postura autoritária sobre essas próprias pessoas. E, portanto, acho que a Europa chega muito tarde, enfim. E esta resposta é chegar agora. É um começo. É um começo, na verdade. Quer dizer, nós depois também
estas coisas demoram sempre muito tempo e, portanto, é claro, quando acontece, nós depois temos que apontar para o passo seguinte. É um começo, já devia ter acontecido há mais tempo. Mas depois a seguir nós precisamos é de ter essa pressão, que deve ser também uma pressão internacional sobre Israel para parar de fazer aquilo que está a fazer. Porque só quando Israel perceber que vai ficar isolado em termos internacionais, enfim, com os Estados Unidos talvez com Trump como presidente talvez não deixem de dar esse apoio, mas se a Europa tiver uma posição firme sobre isso, Israel vai começar a sentir-se isolado internacionalmente. E, portanto, isto muitas vezes também tem peso e também pode ser isso que nós podemos ajudar a construir para que Israel pare com isso. E, sobretudo, neste momento também, não é só o parar, depois vai ser preciso fazer também toda a reconstrução e retomar não só um processo de paz, que é preciso fazer, como também um processo no fundo, de reconciliação daqueles dois povos, porque nós continuamos a acreditar na solução de dois Estados e, portanto, a solução de dois Estados implica reconhecer esses dois Estados e que esses dois Estados também possam conviver pacificamente um com o outro. É claro que isto, com tudo o que tem acontecido nos últimos anos, vai-se tornando cada vez mais difícil haver essa reconciliação, mas ela tem que ser feita, necessariamente. A solução vai ser sempre pela via diplomática e da paz. De resto, a história prova-nos pelos demais conflitos que têm acontecido. Voltando aqui ao contexto português e com o ano de 2025 a chegar ao fim, temos as duas eleições à porta, as autárquicas e depois as presidenciais. Para as autárquicas está praticamente tudo encaminhado, várias coligações do LIVRE com outros partidos à esquerda, em Lisboa concretamente e também noutros concelhos e noutras cidades. Mas eu queria falar das presidenciais, a saber de um possível apoio a um candidato de esquerda, a um próprio avanço de uma candidatura por parte do LIVRE às presidenciais. Sim, bom, as presidenciais o LIVRE tem sempre apoiado candidatos, nunca apresentámos um candidato próprio nas eleições. Sobretudo preocupa-nos o facto da esquerda já estar há 20 anos fora do Palácio de Belém e de poder ficar mais 10 anos fora. Porquê? Principalmente porque com a reconfiguração do sistema político e partidário que nós tivemos e o viés que estamos a ver para a direita, do nosso ponto de vista é essencial conseguir ter um presidente ou uma presidente de esquerda, de centro-esquerda, que possa ajudar a equilibrar o sistema político, que é muito para isso que a figura do presidente surge, não é? Não tem que ser necessariamente alguém do campo político ou de uma família política diferente, mas geralmente é isso que acontece e ajuda a haver esse equilíbrio. E, portanto, acho que também é público que a nossa preferência era por haver um candidato ou uma candidata à esquerda que conseguisse ter um apoio mais ou menos consensual. Isso não aconteceu, porque depois, claro que também existem candidatos que se posicionam, existem forças políticas que também querem posicionar a sua candidatura própria, mas quer dizer, o LIVRE tem um espaço político também para representar e que vamos querer representar nestas eleições. E se nós não considerarmos com as candidaturas que já foram apresentadas ou aquelas que possam ser apresentadas também nos próximos tempos, se nós não considerarmos que haja ninguém nessas candidaturas que consiga também ajudar a representar esse espaço político, como nós achávamos, por exemplo, que António Sampaio da Nova poderia representar, como Ana Gomes também representou nas últimas presidenciais. Enfim, aí teremos que equacionar seriamente, no fundo, se alguém do partido avançar e apresentar essa candidatura. Mas é uma solução em cima da mesa ou uma possibilidade? É sempre uma possibilidade, é sempre uma possibilidade isso acontecer, ou seja, não está nada decidido neste momento, mas temos ainda todas as possibilidades em aberto, até porque, enfim, as candidaturas que foram apresentadas, pelo menos, e aqui falo também pessoalmente, não considero que elas representem totalmente este espaço político do LIVRE. E, portanto, seria difícil, talvez, apoiar alguma dessas candidaturas. Mas ainda podem aparecer mais candidaturas. Também já está, no fundo, o debate das presidenciais antecipou-se
e já se está a considerar que já está, no fundo, o elenco dos candidatos fechado, mas ainda não está, ainda podem surgir mais candidaturas, até candidaturas independentes, de pessoas que sejam da sociedade civil e consigam congregar essa representação de um espaço político. E, portanto, por enquanto ainda estamos a aguardar o que é que surge por aí. Mas no caso de não haver essa figura fora do partido, alguém terá que sair do partido, não é? Para fazer essa candidatura. Eventualmente sim. Há essa possibilidade de, no fundo, haver alguém do próprio partido que apresenta uma candidatura à presidência e que, no fundo, também vai lutar por representar esse espaço político, não é? Ou seja, a última coisa que eu acho que nós podemos fazer enquanto partido político é sentir que quem confiou no LIVRE, quem tem confiado no LIVRE, chega ao dia ao dia da votação às urnas e não tem em quem votar. Ou não tem em quem votar, ou vai fazer aquele processo que eu acho que é do mais pernicioso que existe na democracia, que é ter que fazer o voto útil de, bom, menor, eu não me revejo nesta pessoa, eu não gosto, não me revejo politicamente, mas vou ter que votar nesta pessoa, neste partido, como acontece muitas vezes. Eu gostava era de votar em vocês, mas na verdade vou ter que votar no partido X ou Y, porque acho que aqui tem mais hipóteses. Eu acho que isso é o pior que pode acontecer, e portanto também sinto que nós temos a responsabilidade de, se não houver ninguém que possa representar este espaço político e representar as 250 mil pessoas que votaram no LIVRE e confiaram no LIVRE, esse espaço tem que estar representado no boletim, nas presidenciais também, porque é também uma visão daquilo que é a presidência da República que é diferente. Isto não é meramente por um capricho partidário ou por ter que marcar posição. É porque nós temos uma visão daquilo que deve ser a presidência da República, principalmente nesta fase, que é muito urgente, que é de alguém que seja muito claro na defesa dos direitos fundamentais, que seja muito claro na defesa da nossa Constituição, que está ameaçada, porque a direita vai tentar rever a Constituição e vai tentar tirar uma série de coisas que nós damos por garantidas da Constituição, e, portanto, nós precisamos de ter também no debate político quem seja muito claro sobre isso e quem diga, por exemplo, que se houver uma revisão constitucional que queira mexer naquilo que são as traves mestras da nossa Constituição, não é fazer os acertos que normalmente se faz e que alguns até são necessários fazer, não é? Nós também temos questões, por exemplo, que queremos alterar na Constituição. Mas alterar aquilo que é o fundamental da Constituição, que isso vai implicar, por exemplo, uma dissolução da Assembleia da República ou algum tipo de ação da parte do Presidente ou da Presidente da República que defenda aquilo que são as conquistas do 25 de Abril e que não devem ser deitadas fora ou alteradas por uma maioria que é conjuntural e que é bastante desequilibrada e com um viés muito grande à direita e até à extrema-direita. E, portanto, é preciso também haver essa clareza no próprio debate político e no boletim de voto. Portanto, não sei o que é que vai acontecer, mas vamos ver se aparece essa candidatura. No feminino também, presidenta, não tem sido uma realidade neste cargo. Era uma ideia que vocês gostavam de concretizar, ou que fosse concretizável num plano mais próximo. Parece estar mais distante. Sim, quer dizer, eu acho que é importante e tenho sempre defendido muito as questões da representatividade, elas são essenciais a todos os níveis, não é? Portanto, acho que em termos de candidaturas presidenciais, nós nunca temos tido uma mulher presidente da República, temos tido até bastante poucas candidatas a presidentes da República. É uma falha do nosso sistema político e partidário, portanto também é algo que devemos trabalhar para o alterar. Até porque acho que há bastantes mulheres na sociedade, na política, que tinham perfeitas condições de o fazer e que seriam excelentes presidentes da República. Portanto, às vezes falta dar o passo, ter o apoio, ter essa capacidade também de apresentar essa candidatura e essa vontade também, porque depende sempre de uma vontade pessoal de o fazer. Sim. Já agora, a ver esse ponto de partida. As pessoas tendem a olhar para os políticos com alguma rejeição, colocá-los todos no mesmo saco. Como é que se contraria esta visão negativa por uma positiva? Há efetivamente quem esteja a tentar fazer diferente e nós não somos todos iguais. Eu acho que sobretudo tem que se combater a ideia de que os políticos devem ser uma classe à parte e que no fundo e que
e que no fundo têm regras diferentes, para o bem ou para o mal, não é? Para o bem e para o mal. Eu acho que uma das coisas mais importantes nisso é as pessoas perceberem que os políticos são pessoas como qualquer um de nós. Estes espaços ajudam a quebrar esses. Acho que sim, essas acho que barreiras. ajudam às vezes a humanizar as pessoas e acho que é importante perceber que os políticos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, tem a sua forma de ver as coisas, também evolui na sua visão sobre as coisas e às vezes nós temos ou aquela ideia um bocadinho romantizada de que devem ser pessoas perfeitas, que sabem tudo, enfim, que funcionam de determinada maneira, ou o completo oposto que é, são todos bandidos, são todos ladrões, são todos... seja aquilo que for. E eu acho que, quer dizer, a verdade está ali no meio, não é? Aquilo que vejo é pessoas que têm defeitos, pessoas que têm qualidades, pessoas que sabem, em algumas coisas sabem do que falam muito bem, de outras coisas não sabem do que falam muito bem, e portanto tem que haver essa normalização. Eu há uns tempos achei engraçado uma coisa que me aconteceu, que foi alguém, fui sair à noite com uns amigos, e depois alguém mandou-me uma mensagem a dizer que me tinha visto e que tinha ficado muito contente por ter percebido que eu era uma pessoa que também saía à noite com os meus amigos e que me divertia. E eu, pronto, por um lado achei caricato um bocadinho porque não me vejo, ou seja, não me vejo propriamente nessa posição de que eu agora tenho que me comportar de maneira diferente por estar a exercer um cargo de deputado, ou seja, daquilo que for, não é? E para mim era uma coisa absolutamente normal. É, ok, vamos sair, vamos beber um copo, vamos nos divertir um bocadinho, com completa normalidade. E, portanto, as pessoas... acho que é preciso normalizar isso e perceber que os políticos não são também, nem não é? bons, nem maus, nem piores do que qualquer pessoa que a gente encontra na rua ou que trabalha connosco e que não tem que ter uma formação especial, que não tem... Quer dizer, é claro que nós devemos também trabalhar para que quem nos representa e quem está a fazer as leis tenha o máximo de qualidade possível. É claro que isto depois também é muito... Quer dizer, aquilo que eu acho que são os melhores não é aquilo que outra pessoa vai achar que são os melhores, consoante também aquilo que é a nossa ideologia, a nossa visão do mundo, as nossas prioridades. E, portanto, acaba por ser um espelho. Espaço, não é? E tem que haver esse espaço de normalizar e de nós também conseguirmos perceber que somos pessoas normais. E contactar diretamente as pessoas também pode ser uma... Sim, eu acho que o contactar diretamente também ajuda. Às vezes, por exemplo, sinto que às vezes também há uma grande dificuldade dos políticos em reconhecer, primeiro, reconhecer o erro e reconhecer algo que a gente não sabe. Não é? Ou seja, nunca dar uma resposta a dizer, olha, não sei, não lhe sei responder a essa pergunta, não sei, não estudei essa matéria ainda vou ter que estudar, ainda vou ter que me informar, porque se parte do princípio que nós temos que estar sempre a todos os momentos preparados sobre todos os temas e que alguém nos vai perguntar a qualquer momento. Isso não acontece, não é? Porque humanamente é impossível e ninguém está preparado a todos os momentos para todos os temas. E, portanto, E há divisões específicas. esse contacto direto também é importante para as pessoas perceberem isso, não é? No fundo, para perceberem que nós somos pessoas como outras quaisquer e não há nada de especial, pelo contrário, até às vezes até somos pessoas bastante aborrecidas. Porquê aborrecidas? Porque somos pessoas normais, não é? Como outra qualquer, e as pessoas às vezes também têm a sua dimensão aborrecida, não é? De não temos propriamente... Às vezes fazem-nos perguntas de quais é que são os hobbies, quais é que são as coisas especiais que tu tens, não é? Não sei, não tenho nada de especial, só quero ir para casa ver uma série, ver um filme, poder, sei lá, estás a ver uma coisa destas de normalidade, não é? Não precisa de haver nada de especial acerca de cada um de nós para nos distinguir dos outros, não é? E às vezes há muito essa vontade de cada um de nós distinguir com determinada matéria, com determinada questão, com determinada coisa que nos faz especial face às outras pessoas. O que é hoje para ti ter um dia normal, em que não seja... estar atento à atividade política, essa dificilmente desligarás, mas o que é ter um dia normal sem essa pressão? Um dia normal depende. Um dia em que eu possa efetivamente parar para pensar sobre os assuntos, que é uma coisa que nós muitas vezes não temos tempo para fazer, porque depois o ritmo também é muito grande às vezes, e portanto às vezes uma grande dificuldade que nós temos é parar para pensar sobre os assuntos. E portanto essa é uma coisa que eu estou sempre à espera do momento em que o consigo fazer e que não tenho que o fazer à noite quando chego a casa, depois de jantar ou qualquer coisa do género, ou que não tenho uma reunião de alguma coisa depois de jantar. É que lá está, a vida política e partidária depois faz-se muito fora de horas, muito aos fins de semana, muito acaba por
implicar muito e colidir muito com a vida pessoal, com a capacidade de estar com a família, com os amigos, com o companheiro, com a companheira, seja com quem for, e acaba por dificultar muito ter esse espaço também pessoal. E, portanto, o dia normal é um dia que se consiga chegar ao Parlamento às 9 e despacharmos às 6 e conseguir descansar o resto do dia, como toda a gente quer. E neste plano mais de salvaguardar a parte mais pessoal, mais íntima, conhecemos de uma realidade daqui, de Lisboa, mas tens raízes noutros sítios. Como é que vais fazendo essas pontes a esses lugares, neste caso Campo Maior, não é? A base familiar, não é? Sim, eu tenho... costumo dizer que tenho assim muitos... Quando me perguntam de onde é que és, eu às vezes tenho dificuldade em responder logo. E, portanto, digo... Eu nasci aqui, depois cresci aqui, agora vivo acolá. E, portanto, essa parte de identidade às vezes é um bocadinho difícil de definir. Mas eu acho que é enfim... Acho que é uma realidade. Eu também, no fundo, eu cresci no Alentejo até aos 10 anos, mais ou menos, e depois fui viver para a margem sul, para o Seixal. E, portanto, a minha experiência lá é muito marcada por essa realidade, não é? De crescer naquele local e depois, de repente, de mudar para um sítio que era completamente diferente e que para mim era muito estranho e que eu, no início, já contei isto uma vez, detestava e achava absolutamente horrível, porque não havia tanta... a liberdade, as coisas eram diferentes, a maneira como as coisas funcionavam eram muito diferentes. Mas eu acho que é, no fundo, ter uma munividência que vem de um determinado contexto, eu acho que ajuda às vezes a perceber certas perspectivas e a conseguir colocar-me não é? Ter aquela postura de me conseguir colocar no lugar de outra pessoa ou no lugar de quem está a viver naquela realidade e que muitas vezes sente determinadas coisas relativamente aos políticos, a Lisboa, não é? É muito distante. Há muito a coisa de Lisboa, não é? Que é uma coisa que está lá longe e que se preocupa muito pouco com a vida das pessoas em muitas zonas do país. Isso até certo ponto é verdade, muitas vezes. Isso até certo ponto acaba por ser verdade por muitas razões, não é? Porque tem menos pessoas e, portanto, interessa menos eleitoralmente, tem menos riqueza, tem menos capacidade de reivindicar, tem menos capacidade de ser ouvido. Muitas vezes também tem os representantes e os políticos que representam, que não fazem valer esse peso e essa visão, não é? E que muito rapidamente esquecem aquilo que deveriam estar a defender, que são os interesses dessas pessoas, e muitas vezes há muita falta de visão global do nosso país. O nosso país é pequeno, não é? Se nós olharmos num contexto mundial, não é um país grande e, portanto, estas divisões muito vincadas entre o interior, entre as zonas mais urbanas, elas não fazem muito sentido até certo ponto de vista, não é? E acabam por ser às vezes enfim, porque é já algo que acontece há não só há muitas décadas, já há muitos séculos que vai acontecendo e há sempre essa sensação de abandono, de bom, ali ninguém se preocupa com aquilo que eu acho ou com aquilo que aqui acontece. E nós vemos isso agora nestas alturas dos incêndios, nós vemos isso até nos resultados eleitorais, num certo ponto de vista, não é? E isso é também essa revolta de haver essa sensação de bom, mas não há ninguém que fale sobre os problemas que eu sinto aqui. E eu acho que, enfim, acho que é importante e eu tento muitas vezes, sempre que consigo, obviamente, trazer essa perspectiva e como é que nós conseguimos dialogar com essas pessoas, muitas vezes também sem as demonizar, sem as caricaturar também, que é uma coisa que acontece muito, tratar as pessoas como também se fosse tudo homogéneo ou como se fosse tudo um monolítico e não houvesse também muitas diferenças entre as zonas do país, entre as próprias pessoas que são de determinado local. E eu acho que é algo que o LIVRE também deve tentar fazer cada vez mais. É claro que nós somos sempre muito vistos como um partido urbano, e somos,
também até certo ponto de vista, mas pluralista temos neste que sentido. tentar ter essa, exatamente, e ter essa representação também que nós devemos tentar fazer enquanto deputados, que somos eleitos por um círculo, mas nós representamos o país todo e devemos trabalhar para esse país como um todo e para essa coesão do país. E o nosso país também está muito desequilibrado, não é? Nós vemos muito isso. Há muita coisa que acontece nas zonas metropolitanas e depois tens muitas zonas que muitas vezes Que não acontece. estão efetivamente que precisavam de ter uma visão diferente e uma estratégia diferente que talvez ajudasse a torná-las zonas mais atrativas para as pessoas quererem ficar lá. E que isso não acontece. Não acontece. Não sei muito bem explicar porquê, mas acho que é falta de visão. Acho que é falta de capacidade de ter essa visão. Não há para já um projeto para o outro lado do país, não é? Que está mesmo aqui ao lado. Não há, mas também não acho que haja um projeto para nenhum lado. Acho que as coisas vão acontecendo. Também não acho que haja para o outro lado. Acho que é simplesmente as coisas que vão acontecendo e depois tens dinâmicas que se vão autoalimentando, não é? Se alguém que é do interior, cresce no interior, do Alentejo ou de onde for, se tem que sair para vir estudar, se vem estudar para Lisboa, se consegue tirar o seu curso superior e depois, se quiser, vai voltar para onde é, mas vai lá encontrar um emprego, se calhar não vai conseguir e portanto se calhar vai ter que ficar aqui e se vai ter que ficar aqui já não vai voltar e portanto era preciso uma estratégia muito diferente de desenvolvimento para o nosso país, de aproveitar aquilo que estas zonas têm, que têm muitas vezes muitas coisas que podem ser aproveitadas do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural e que não é feito muitas vezes, porque não há essa estratégia, porque não há essa visão, porque há outras prioridades em termos de investimento. E isso acaba por gerar esse desalento, esse desânimo, e as pessoas também começam a ver as pessoas a irem saindo. E isso gera naturalmente essa revolta e essa vontade de reagir de alguma forma mais agressivamente. E como é que se dá esperança às pessoas neste tipo de cenários? Eu acho que se dá esperança precisamente construindo essa visão, não é? Ou seja, nós temos que tentar perceber, primeiro tentar conhecer, que muitas vezes há esse desconhecimento de como é que as coisas efetivamente funcionam, às vezes coisas que já estão a acontecer, que já existem, empresas ou associações que já estão a fazer esse trabalho nos vários locais e que muitas vezes, se calhar, se estivessem em Lisboa, no Porto, ou em Coimbra, ou noutra cidade, já estariam a ser apoiadas, já estariam a ser usadas como exemplo para tudo e mais alguma coisa, mas que naquele caso não estão simplesmente porque não conseguiram furar essa bolha e ter esse conhecimento. Nós, por exemplo, tentámos fazer isso quando fizemos as primeiras jornadas parlamentares, fizemos em Elvas, por uma questão também simbólica, mas precisamente também para irmos lá localmente, falar com as pessoas, ver o que é que acontece. E aquilo que nós vemos é que as pessoas reagem muito bem a isso, não é? As pessoas, no fundo, muitas vezes também precisam de alguém que ouça. Consiga ouvir também aquilo que são os seus problemas e ter essa escuta ativa e não seja simplesmente sempre dizer-lhes o que é que elas deviam estar a fazer, ou como é que elas deviam fazer, ou o que é que estão a fazer mal, mas às vezes também ouvir... ouvir, aprender e depois, se calhar, tentar usar isso na atividade política do dia a dia e fazer propostas, etc. Eu acho que é dessa forma que se consegue dar essa esperança às pessoas, é haver essa ligação mais direta, mais humana, mais empática até com as pessoas que muitas vezes estão revoltadas e que também falam connosco de uma maneira revoltada com a política, com a maneira como as coisas funcionam, mas que muitas vezes, a partir do momento em que sentem que do outro lado há alguém que lhes diz ok, então sente-se aqui comigo e vamos ouvir o que é que acha que está mal, o que é que se pode melhorar, etc., a atitude vai mudando. E muitas vezes acho que é isso que falta, é essa capacidade também de ouvir e o tempo, e de pensar em conjunto, e o tempo, que muitas vezes também falta e que é difícil às vezes arranjar tempo para conseguir fazer esta ligação muito mais pessoal e direta de uma forma mais alargada com toda a gente. E a ti em particular, o que é que te vai dando esperança nestes dias mais cinzentos? Sobretudo muitas pessoas que eu tenho à minha volta e que eu vou vendo, seja no grupo parlamentar, no LIVRE, amigos, etc., e que eu vejo que têm muita vontade de fazer coisas, têm muita motivação
para trabalhar, para mudar a maneira como as coisas funcionam, e que não baixam os braços, no fundo, que não desistem de fazer as coisas como elas deveriam ser, que não desistem também à primeira coisa que corre mal, porque se há coisa que eu tenho aprendido é que há muita coisa que vai correr mal no caminho, e portanto há muita coisa que não vai ser feita logo da maneira como nós idealizámos à primeira, e se calhar às vezes tem que ser os passos pequeninos irem sendo dados, mas que se nós conseguirmos ir empurrando para o caminho certo, eu acho que isso já vale a pena. E tenho essa sorte de ter muita gente à volta que eu sinto que tem mesmo essa vontade de fazer as coisas, de ouvir, de aprender, de construir em conjunto, e acho que é isso que acaba por me dar essa esperança de que, bem, se estas pessoas todas se conseguem juntar por um propósito comum, é possível nós conseguirmos ir alargando cada vez mais, ir conquistando cada vez mais pessoas e fazer as coisas efetivamente mudarem. E alimentar esta positividade que faz falta. Exatamente, alimentar um bocado este ciclo de positividade e de contágio às outras pessoas que acho que acontece, que acho que é real. Não querendo repetir, mas acho que não vais fazê-lo, pedia-te para uma reflexão sobre o título do podcast aqui, para terminarmos e fecharmos a nossa conversa, embora já tínhamos pontuado aqui alguns momentos de esperança, mas gostava de ouvir a tua reflexão. Sim, eu acho que nós estamos a viver outra vez uma altura não é, de muros, de vontade de criar muros, sejam eles físicos, muitas vezes. Há aqui coisas que nós falámos que são muros físicos, em Gaza, noutras zonas do mundo. Muitas vezes não são físicos, são simplesmente de relação, de mentais até. Mas eu acho que é possível nós derrubarmos esses muros. Acho que é possível nós conseguirmos saltar por cima desses muros, não nos fecharmos também dentro de nós próprios, e acho que e eu vejo muitas vezes muitas pessoas que ficam desanimadas com aquilo que vem a acontecer no mundo. Às vezes nós somos bombardeados com muita coisa negativa, portanto é muito fácil a solução ser: eu vou-me fechar, vou-me preocupar com os meus e não vou querer saber do que é que se passa. Mas eu acho que a esperança é precisamente nós percebermos que é possível, no fundo, romper esses muros, não nos fecharmos sobre nós próprios e conseguirmos trabalhar para um mundo melhor. E para isso precisamos de encontrar outras pessoas que também façam e consigam fazer esse trabalho connosco, porque não é só algo individual, é algo que tem que ser coletivo, e acho que só coletivamente é que isso se consegue. Muito obrigado. Obrigado. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.